Fala pessoal, tudo bem com vocês? Angileri está pelo anúncio. Restam apenas aí os exames médicos serem divulgados e o anúncio deve acontecer a qualquer momento. Mais um lateral esquerdo. Quem vai sobrar? A gente já falou sobre isso, mas vai seguir falando também. O sistema tático e a escalação podem ter novidades para esse jogo desta noite contra a Universidade Central da Venezuela. Como jogar? Tem algumas dúvidas aí. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, só para confirmar que o Angileri realizou exames médicos, já está em São Paulo, já está tudo certo, resta apenas a divulgação desses exames para que o clube assine o contrato e faça a divulgação, né, gente? É um anúncio que falta. O presidente Augusto Melo, inclusive, concedeu entrevista para o Benjamin Bach e confirmou também essa situação. Tá tudo certo. Resta saber, né, a questão do timing aí. Mas durante o dia, provavelmente, ele vai ser anunciado, o Fabrício Angileri, como novo lateral esquerdo, aprovado, autorizado, avalizado pela comissão técnica de Ramon e Emiliano Dias, ex-River Plate, só que ele não joga há 9 meses. Então, assim, também a gente precisa entender, por isso a cautela aí com os exames médicos, né? Se ele vai estar bem fisicamente, quanto tempo ele vai demorar para entrar em forma. O Corinthians tem outros laterais que provavelmente a comissão entendeu que não são o suficiente, a gente sabe que não são. O Palácios a gente não sabe se é. O Hugo e o Matheus Bidu a gente entende que não são, realmente. Então o Angileri resolve o problema, teoricamente, bem teoricamente, né? Porque a gente não sabe o quanto ele vai jogar, quando ele vai jogar, como ele vai jogar, não sabemos nada. Teoricamente, sim. É um bom jogador que estava na Europa, não jogando há algum tempo, é verdade, mas fez carreira no River Plate, foi muito bem no River, também começou lá no Godoy Cruz, enfim, é um ótimo jogador, é da posição. E é mais equilibrado, digamos assim, né? Tem compromisso tático, defensivo e ao mesmo tempo chega bem à frente. Enquanto que Hugo e Matheus Bidu são bem desequilibrados, né? O Hugo ele até compõe um pouco mais defensivamente, mas do meio campo para frente esquece o Hugo, né? E o Matheus Bidu é o contrário. O Bidu pode jogar até de ponta, até de atacante, mas deixa alguns buracos e defensivamente comete alguns erros medonhos. E o Palácios a gente não sabe exatamente o que pensar. Então é mais ou menos nesse sentido. O anúncio deve acontecer a qualquer momento. Até pode já ter ocorrido quando você está assistindo esse vídeo e essa é a minha fala aqui. Beleza? Vamos falar desse jogo da noite que Tá um dilema aí, porque existem alguns modelos de escalação que já dá pra gente identificar como algo, como uma dúvida, como um mistériozinho, digamos assim, para essa partida. Vejam só, né? Um mistério, suspense contra a UCV, mas faz parte, né? É mais pelo que o Corinthians pode oferecer do que propriamente sobre o adversário. Enfim, o fato é que Ranieri tá machucado, né? Vai ficar um tempo ausente aí, cerca de um mês e pouquinho. O Breno Bidon tá de volta, tem uma tendência, inclusive, que ele seja titular a partir desse jogo. E o José Martínez, que estava jogando muito bem ali pela direita, vai ter que fazer a primeira função no meio-campo. Não tem outro jogador. Vai improvisar ali. Improvisar não, né? Mas vai usar o Alex Santana por ali, vai usar o Breno Bidon por ali, vai usar o Rian por ali. Até possível. Mas o Martínez já fez essa função. Chegou no Corinthians ano passado fazendo essa função, e aí você não mexe no Carrilho, por exemplo, no André Carrilho, que segue sendo o cara pela direita. Deixa eu pegar minha luzinha aqui, minha mesa tática, na verdade, né? Eu até tinha mudado aqui a escalação, porque eu tinha colocado aqui no último vídeo com 3 atacantes, né? Mas vamos inverter aqui de novo, vamos fazer o losango com o Garro na ponta do losango aqui, o Martínez abrindo o meio campo, tá? Martínez abrindo o meio campo, Carrilho, Bidon como titular, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Esse deve ser o time. O Bidu treinou entre os titulares, até exatamente por essa fragilidade do adversário, a necessidade de um lateral mais ofensivo, né, do que propriamente um cara que fique se defendendo aqui, não faz muito sentido. André Ramalho e Choca, Hugo Souza e Mateuzinho. Esse deve ser o time do Corinthians. Agora, o meu timão publicou que entre os titulares, numa formação que a gente não sabe se ela vai ser alternativa, ou seja, para um segundo momento, para um segundo tempo, ou se daqui a pouco, de última hora, o Ramon faz essa troca, eles tiraram provavelmente o Bidon, tá? Eles colocaram até em suspeição ou o Martínez ou o Bidon. Eu acho que sai o Bidon. E aí você abre o Romero
com o Memphis e o Yuri. Você faz 3 atacantes, a linha aqui, né? Deixa eu inverter. O Carrilho e o Martinez com o Garro, que era mais ou menos o time que eu tinha colocado aqui, né? O meu timão disse que o Romero treinou entre os titulares. Pode ser para uma alternativa de jogo, como pode ser verdadeiramente para começar a partida. Mas a tendência, exatamente pelo que funcionou, é o modelo tático do Losango, que é o Martinez aqui ocupando a função do Ranieri, o Carrilho aqui pelo lado direito, o Bidon pelo lado esquerdo, e o Bidon joga muita bola, tem que ser titular, na minha opinião. Garro aqui com 2 atacantes. Ah, mas Chico, 3 atacantes não deixa o time mais ofensivo? Depende. Porque você também abre um pouquinho mais esse setor aqui, que é o setor vital do jogo, né? É o setor de construção e ao mesmo tempo de marcação do adversário, de impedir muitas vezes que o adversário construa por aqui para não chegar nesse setor aqui, né? O Guarani muitas vezes teve espaço aqui, tinha um buraco que o Guarani aproveitava. Então, eu sei que vocês... Na verdade, eu não sei, né? Eu ia viajar agora, ia falar. Eu sei que vocês não gostam de tática. Não, talvez vocês até gostem, né? Eu que não falo muito de tática aqui, mas de vez em quando é mais para elucidar sobre essas mudanças, novidades que o Ramon Dias está tentando fazer. Tem um fato também, né? Poxa, mas por que não o Thales Magno e sim o Romero? Para deixar o Thales para segundo tempo, né? Me parece claro, né, que você usa uma estratégia para ter uma arma para mudar jogo. E não tem arma melhor nesse momento do que o Thales Magno para mudar um jogo, né? Ele tem 10 partidas disputadas no ano e 5 gols. E 2 assistências. Ou seja, ele tem um gol a cada 2 jogos. É uma média interessantíssima para quem nem sempre foi titular. E ainda 2 assistências. O Romero tem 3 gols, se eu não me engano. E 1 assistência. Ou seja... eles estão também contribuindo, fazendo a diferença. Mas o Romero, ele te dá uma condição até de recomposição, né? Na medida em que você não sabe muito bem como vai se desenrolar o primeiro tempo, você tem só 3 jogadores no meio campo, você precisa de atacantes que voltem para marcar. Não é muito o caso do Memphis e do Yuri, né? Então o Romero vai ter esse compromisso. Por isso que talvez começar com o Martinez no meio, mesmo que seja, e talvez até questionável pelo aspecto conceitual, né? Caramba, você vai enfrentar um time semi-amador da Venezuela com 3 volantes. Não são 3 volantes, né, gente? O Carrilho sempre foi um atacante na vida dele. É que ele tá jogando por dentro e ele é muito técnico e não quer dizer... se o time do Corinthians tiver a bola no pé, tiver a bola para construir... Não é um time defensivo, por mais que sejam 3 meio-campistas ali ou 4 meio-campistas. Eu acho que dá uma sustentação bacana e ao mesmo tempo você tem qualidade de jogo. E um time que se conhece, que jogou dessa maneira todo o ano passado, boa parte do ano passado, né? E que segue jogando assim. E, eventualmente ele alterou. Eu sei que o adversário é frágil e que a tua tendência natural é empurrar atacantes, empilhar atacantes lá para dizer assim, vamos para dentro deles. Mas também é verdade que em algum momento eles assustaram, muito por conta da displicência do Corinthians, mas eles assustaram no primeiro jogo. E se eles tiverem a bola em determinado momento, você precisa ter cobertura. Porque o Corinthians, ao atacar, se expõe. Vai jogar em casa, precisa encurralar o adversário, mas eu não vejo que esse sistema com 4 meio-campistas ele seja defensivo. Porque você tem o Bidon que chega bem à frente, o Carrilho também, o Martinez, então ataca que nem um louco, ele é o primeiro volante. E o Garro, o Memphis e o Yuri, que tem uma liberdade maravilhosa ali do meio para frente, ali naquele último terço para poder construir as jogadas. Então eu acho que o ideal é a manutenção, ainda mais pela volta do Bidon. Mas preciso registrar aqui que o meu timão trouxe a informação de que o Romero treinou entre os titulares. Se vai ser definitivo desde o começo, não sabemos. Pode ser que seja uma formação para o decorrer da partida. E aí no segundo tempo ele tem Romero, ele tem Thales Magno, ele tem outras possibilidades. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Eu não espero menos do que uma goleada, mais do que uma goleada. Daqui a pouco pode ser até um 2-0, mas com uma atuação convincente. Uma atuação sem sustos, a ponto de confirmar essa classificação para a próxima semana e aí enfrentar um time equatoriano, ou o Barcelona de Guayaquil, ou o Nacional. E aí no final de semana, domingo, tem o Mirassol ainda, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O que vocês acham? Tem que ir com 3 atacantes ou mantém o sistema? Quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!